Olá, bom dia meus queridos alunos do 8º ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, hein? Vamos lá, capítulo 6, África, paisagens naturais. Vamos lá começar um novo assunto aí nos nossos estudos geográficos aí. Pessoal, nós estamos vendo aí algumas regiões do mundo, como a gente viu a América, nos 2 capítulos anteriores aí. No primeiro capítulo que a gente viu a América, a gente viu as características físicas. E no segundo, algumas econômicas, aí, o uso desses recursos minerais, principalmente. Agora nós vamos ver a África, nesse capítulo 6 aqui, suas paisagens naturais, ou seja, as características físicas. E nessa primeira aula você vai precisar do livro, tá ok? Você vai receber também um esquema, como se fosse um resumo para você copiar no seu caderno. Fica mais fácil para você estudar, e você vai receber também aí um link para o vídeo, ou o nome para o vídeo, né? O nome do vídeo, a África está se partindo em duas, lá no YouTube. Você pode pesquisar para ficar mais fácil o entendimento aí da nossa aula, de alguns assuntos que a gente vai ver aqui, tá ok? Então vamos para a aula. África, paisagens naturais. Pessoal, a gente precisa lembrar então que paisagens naturais está falando sobre a natureza, a geografia física, aquela que vai estudar os processos naturais do nosso planeta. Essa primeira aula a gente vai estudar aí principalmente a questão do relevo da África, que vai da página 114 até a página 117, tá? Vou utilizar o livro aqui para ir explicando para vocês, utilizando um pouquinho do resumo também que está ali, tá ok? Vamos lá então, o relevo e as águas da África. Nós sabemos, aqui na página 114, tá? Nós sabemos que um elemento natural, ele vai influenciar outro elemento natural e vai ser influenciado por esse outro elemento natural também. Ou seja, o relevo ele vai ser influenciado pela hidrografia, e vice-versa, tá ok? Ou o clima vai influenciar a vegetação, o clima vai influenciar o relevo, a vegetação vai influenciar o relevo. Tudo isso, pessoal, todas essas características físicas estão extremamente entrelaçadas. Um depende do outro. Quer um exemplo? Vou dar 2 exemplos aqui, ok? O clima de uma região vai influenciar no tipo de vegetação. Se é uma região que é muito calor e chove muito, essa área vai ter uma vegetação mais densa, uma vegetação com árvores muito juntas, e exatamente árvores mais elevadas, árvores altas, como nós temos na nossa Amazônia, floresta amazônica. Uma característica de um clima que chove muito, a gente já estudou. Clima quente que chove muito e tem uma vegetação muito rica, muito forte, extremamente densa, árvores muito juntas uma das outras. Se você está voando de helicóptero lá em cima, você vê só o verde da cobertura vegetal lá em cima mesmo, que a gente chama de dossel, essa cobertura vegetal, e você não consegue nem ver o fundo, lá o solo, de tanta densidade que é essa vegetação. Então o clima vai influenciar assim. Como que a vegetação vai influenciar no clima também? Só dando um exemplo para vocês, né? A vegetação fornece transpiração para a atmosfera e produz a chuva. Beleza? Agora, vamos ver aqui o exemplo que falou no nosso livro. A questão entre o relevo e a hidrografia. Olha essas duas figuras. Olha essas duas figuras aqui. Na página 114. A primeira e a segunda. Vão acompanhando comigo aí. Pessoal, a primeira figura está mostrando um rio que ele está com um percurso muito lento, né? Um rio em um relevo que já foi muito esculpido. Então aqui está falando para nós, ó, 2 diferentes relações entre relevo e hidrografia que se complementam. No primeiro, a deposição de sedimentos, ou seja, aqui no delta do rio Okavango, em Botsuana. Esse daqui então, essa primeira imagem aqui,
ela caracteriza por ser uma formação de deposição. Então vai ser uma região mais plana, tem muitas planícies. Já a segunda aqui, pessoal, está ocorrendo então que o rio está erodindo as rochas e o relevo. Está erodindo o relevo. Isso caracteriza por um processo de erosão. Aqui então nós temos um relevo mais elevado que o rio ainda está erodindo. Olha as rochas todas cortadas, olha o relevo todo cortado aqui. Então aqui é uma erosão fluvial, ou erosão pelo rio, no cânion do rio Blind, na África do Sul. Então são dois exemplos aqui diferenciados, mas que comprovam para a gente que relevo e hidrografia estão complementados um ao outro, assim como eu falei de vegetação e clima para vocês, tá ok? Podemos citar diversos exemplos, só que senão, se a gente ficar citando aqui, vai estender muito e a gente tem que dar continuidade aqui, tá ok? Se tiverem algumas dúvidas, depois mandem lá no grupo pra gente, tá? Continuando, pessoal, o relevo da África. Aqui no nosso resumo está mostrando assim: predomínio de planaltos desgastados. Era paleozoica, aproximadamente 300 milhões de anos atrás. Ou seja, é um relevo que se formou há muito e muito tempo, assim como o relevo brasileiro. Temos um relevo ali que ele não tem tanto contato com bordas das placas tectônicas. Então é um relevo que não é tão recente, formado por dobramentos modernos, como a gente já estudou. É um relevo que ele, em determinado período, como ele se formou lá na era paleozoica, ele era mais elevado. As ações atmosféricas, como chuva, como vento, vai erodindo esse relevo vai se abaixando, vai tirando material. Esse material vai caindo nas regiões mais abaixas, aí vai formando mais planícies aqui. Então, por isso, temos aí um relevo da África aí, que tem um predomínio de planaltos que foram muitos desgastados, planaltos mais achatados, não planaltos tão elevados, mas planaltos mais achatados. Mas nós temos algumas regiões aí que são consideradas da altitude de montanhas, as cadeias montanhosas, que a gente vai ver agora mesmo, tá ok? E aí, pessoal, dentro desse relevo aí, nós temos aí a questão da geologia, que atuou e atua muito até hoje. Uma geologia que, apesar de não estar no encontro de placas tectônicas, ela é bem ativa, porque está acontecendo alguns processos que a gente vai ver, inclusive no vídeo que eu indiquei para vocês, tá? A geologia, ela vai ter aí falhas ou falhamento próximo aos grandes lagos, que são Vitória e Tanganica. Esse nome é complicado, viu? Os grandes lagos. Pessoal, existem lá a formação na África, esses grandes lagos, onde tem bastante abastecimento de água para a população a partir desses grandes lagos. Isso aí está mais ou menos na parte central da África, tá? Esses grandes lagos, eles têm um processo de formação de falhamento tectônico, ou seja, é um rompimento da placa onde tem um rebaixamento. Teve um rebaixamento e aí formou esses grandes lagos ali, porque aí empoça a água ali e aí é um rebaixamento muito grande, tá? Um rebaixamento de quilômetros e quilômetros. E aí, no meio dessa placa tectônica, formou esses buracos, esses vazios conhecidos como falhamento, que formou esses grandes lagos. Que nós temos aí como um dos grandes exemplos aí, o Rift Valley, que é uma fenda, o Vale da Fenda, aí na África, próximo ao chifre da África, né? Aqui está falando aqui, ó, no Rift Valley, na página 115, como ficou conhecido, há inúmeros vulcões jovens nas margens desses lagos, em algumas de suas ilhas. Então temos ali atividade tectônica muito grande no centro da placa, porque ali você tem falhamentos onde tem envolvimentos tectônicos nessa placa tectônica, envolvendo alguns países da África. E o que comprova isso? O que vai comprovar isso?
depois vocês dão uma lida na página 115, onde está falando assim, ó, no último parágrafo aí, nos movimentos ligados às placas tectônicas até Madagascar. Mas, o que comprova? Evidência de uma nova rachadura. Nós temos ali, então, nesse Rift Valley, uma rachadura em um local na África, próximo ao chifre da África, próximo àquela região que está ali, a Somália, que depois sobe para o Egito e chega até ali o Oriente Médio. Mas mais abaixo ali, nós temos o chifre da África ali, e nessa região, onde tem alguns países como Quênia, Somália, que eu falei para vocês, Djibouti, é difícil falar esses nomes, né? Esses países aí, eles estão na sua configuração tectônica uma rachadura muito grande que é desse Rift Valley. O que acontece? É um processo tectônico que a placa está rachando, e quando a placa racha, a água do mar vai entrando nessas fendas, vai entrando ali e vai entrando no continente africano. E isso é um processo que está acontecendo ano após ano e que os geólogos, os cientistas, né, eles estão comprovando que essa placa está em movimento e que ela está rachando. Ela estando rachando, está tendo muita atividade tectônica naquele território. E estimativas falam pra gente aí em termos científicos que possivelmente em milhões ou milhares de milhões de anos esse pedaço da placa da África vai se dividir em dois e ela vai ficar mais próxima ali da Austrália, né, próxima indo para o lado da Oceania, e o restante do continente da África vai ser outro, tá ok? Então temos projeções científicas que mostram isso pra gente com evidências fortes, porque nós estamos vendo aí, vocês vão assistir o vídeo, a África está se partindo em duas, vocês vão assistir esse vídeo e vão ver que o território está se partindo em dois ali, algumas áreas da África, não a África como um todo, mas algumas áreas ali, próximo à região leste, próximo à região do chifre da África, ali naquele Rift Valley, tá ok, pessoal? E aí, continuando aqui com vocês, nós temos aqui embaixo, na página 117, esse processo aqui, ó. Olha o Rift Valley aqui. Olha aqui, ó, o chifre da África está aqui, ó. Olha aqui, nós temos então um processo de divisão de um pedaço dessa placa aqui, tá ok? Aqui nós temos a foto e vocês vão ficar também com um vídeo aí para assistir depois, tá ok? Nós temos aqui, pessoal, uma outra questão também muito importante, falando pra gente sobre o nosso grande cientista Alfred Wegener, aqui nessa parte do livro. Nessa parte do livro, vamos citar aí que o relevo da África, há 300 milhões de anos, ele foi se formado e ele estava em conjunto com um grande continente que foi conhecido como Pangeia, tá? Esses movimentos das placas que nós temos hoje, que a gente já sabe que as placas se movimentam, né? Na época que esse cientista aqui, o Wegener, que é um alemão, 1880, aí, que ele nasceu em 1880, ainda não tinha conhecimento de que as placas tectônicas se movimentavam. E aí o que aconteceu? Ele já tinha uma certa curiosidade, uma certa dúvida de que os continentes em um determinado momento estavam sendo todos coligados. A gente estudou isso já, que era a Pangeia. Só que isso, depois eles foram movimentando e foram se desintegrando uns dos outros, porque as placas tectônicas iam se movimentar. E deu origem aos continentes como nós temos hoje, tá ok? Primeiro deu origem a Gondwana e Laurásia, e aí nós tínhamos aí no continente Gondwana, que era, ó, Laurásia aqui em cima tinha a América do Norte, Europa e Ásia, aqui em cima, Laurásia. Primeiro era tudo Pangeia, depois Laurásia em cima, Gondwana embaixo. Laurásia no norte, Gondwana no sul, tá ok?
Nessa Gondwana, vou ficar só com a Gondwana aqui agora. Nessa Gondwana, nós tínhamos ali América do Sul, África, a Índia, né, que depois se chocou lá com a Ásia e formou a Cordilheira do Himalaia, e a Oceania, tá ok? Nós tínhamos esses aí, os principais aí. Os indícios era que a costa do Brasil, a costa da América do Sul aqui, ó, onde está o banhado o Oceano Atlântico, onde o Oceano Atlântico banha, onde a gente vai para a praia, ela estava totalmente encaixada na África aqui em cima. Um dos principais indícios era que as duas estavam totalmente interligadas, esses dois territórios, e aí formavam um dos territórios chamado Gondwana. Outros indícios, além dessa questão da junção aí, que se você fizer o mapa encaixa direitinho, também que alguns fósseis foram encontrados tanto num território